bem-vindos a mais um Mindcast. E hoje um dia mega especial, antes de mais nada, aniversário da Eli. 54 anos, né? Uhum. Só não lembro, com 54 eu não lembro em que ano eu nasci. Tá tudo certo. Se você falar a idade certa, que é 36, eu nasci em 1989. Perfeito, combinado. Hoje também é aniversário do meu sogro, que é o pai dela, e também é aniversário de casamento. Eles tinham super ideia de data e resolveram fazer tudo dia 8 de abril, que é o dia que a gente tá gravando esse Mindcast, pra não perder a data, não ficar chato depois, né? Que é mais fácil comemorar todo mundo junto do que ficar fazendo festinhas diferenciadas, certo. Entendeu? É sobre isso. E hoje uma convidada mega especial pro Mindcast de hoje, que é o Conexões Reais. E seja muito bem-vinda, Bárbara Pereira! Obrigada, que honra te receber aqui. Que honra, satisfação mesmo. E num dia tão especial, né? E vem muito de encontro dos nossos encontros, né? Assim, de data, de memória, da onde a gente se conhece, como a gente se conheceu, como que a gente se conectou no nosso primeiro evento, que a gente participou junto, que vocês promoveram. Então, assim, é isso aí, né? Muito bem, antes da gente falar de tudo isso, por favor, se apresente. Eu sou a Bárbara, sou casada com o Vitor, sou mãe da Malu e do Theo, sou assistente social de formação e hoje tenho a minha imobiliária junto com o meu sócio, não só de vida, mas de negócio também. Rimax Tema. É isso. Quanto tempo tem a Rimax? Vai fazer 5 anos. Uau. Agora em agosto. Theozinho tá com? 9. E Malu? 13, fez 13 agora, finalzinho de março. Você está junto com o Vitor lá? 22 anos. Casada há 15. Pega essa, 22 anos. Vocês percebem que só senta na nossa mesa quem tem um grau de estabilidade, né, gente? E eu falo com ele, que a gente começou cedo, tá? Não é que a gente começou cedo. Muito bem. Ai, entrega a idade. Não tô tão velha assim que a gente começou cedo. E quando eu falo Conexão Real, que é o nome do nosso Mindcast, tem muito a ver com a nossa relação, né? Então, lembra a gente aí, Bá, como a gente se conheceu? A gente já tinha se visto na ACIP, mas a gente se conectou num evento que você promoveu, Mães de Ouro. Então, lá fez muito sentido. Levei a minha irmã, minha sobrinha, meu filho. Então, assim, todas as nossas relações, elas são muito verdadeiras, porque acontecem conexões inúmeras, né? Mas a gente se aproxima de pessoas que têm essa autenticidade, essa genuinidade, né? Que a gente se conecta verdadeiramente. Porque a gente pode ter afinidade com um monte de pessoas, mas para se conectar tem que ser profundo. E a gente se conectou a partir do empreendedorismo, da maternidade e por aí, começou aí. Começou aí. O que será que ela viu na gente, né, Eli? Mas eu tava pensando aqui, que é engraçado essa questão de conexão, que ela falou da irmã dela, né? Tipo, é algo que o mundo ele gira, lógico, isso é física. Porém, a gente conheceu a irmã dela há muitos anos, foi nossa aluna, a gente tinha um contato até que mais, vamos dizer, uma relação mais próximo, né? Mais próximo. E isso, com a pandemia e tudo mais, ele se desfez e a gente sempre manteve o contato com o cunhado dela. Aí, de repente, a Bárbara tava lá, tipo, minha irmã é essa. Foi Gabi? Que ele não reconheceu a Gabi não tinha reconhecido. no Mães de Ouro, pra gente deixar bem claro esse jogo, né? Até a Gabi falou, ela me viu, ela falou, a Lili me conheceu. Eu falei, com certeza não te reconheceu. Sim, porque a última vez que eu tinha visto ela foi no restaurante do Gu, que a nenê dela tava, acho que com 1 ano. A Alice fez 4. É isso. E antes, e essa ideia, assim, foi muito rápida também, porque a minha imagem da Gá era antes da gravidez. Então, tipo, ops, Gabi. Vou te fazer uma pergunta que eu faço pra todo mundo, em todo o Mindcast, pra você vai ser muito mais fácil responder, com certeza. O que é negociável pra você? Verdade. Não dá nem pra terminar a pergunta, porque faz parte de quem eu sou, a gente descobriu isso, né? E por que a gente sofria foi quando faltou com a verdade. Então, a gente vê nas relações familiares, nos trabalhos, nos ambientes, né? Que hoje a gente sabe os nomes, né? Que agora são ambientes que fazem mal, que fazem bem pra gente. Quando faltou com a verdade, foi que daí trouxe sofrimento. Justo. Como é pra você estar nesse mundo de empreendedorismo com uma empresa há 5 anos, em crescimento, em desenvolvimento, agora acelerado? Eu acho que o empreender, ele traz escolhas, né? Eu falo assim,
Antes da minha carreira, eu trabalhava com o problema, eu amava o meu trabalho. Hoje, eu tô do outro lado, eu posso trabalhar com a solução, né? Ser solução para quem quer empreender, para exercer uma maternidade diferente, uma parentalidade diferente. Então, hoje possibilita que tem pessoas na nossa equipe que não são pais, mas são tios avós e conseguem, por conta da flexibilidade do empreender, estar junto da família. Então, isso traz pra gente a consequência da verdade, a consequência da escolha do empreender, que é poder escolher com quem você quer estar. Porque o tempo da gente é precioso, né? Não é o dinheiro. O dinheiro é consequência de um bom trabalho, né? Mas o tempo não volta. A gente não consegue comprar o tempo, né? A gente compra praticamente tudo, mas o tempo é algo que a gente não compra. E o tempo nos fez conectar. E o tempo nos fez reconectar, tá certo? No horário, né? Inclusive. Ai, gente, esse negócio de horário dá um pano pra manga quando a gente começa a conversar, Dá uma né? boa conversa. Mas não é gostoso você... É leve, não é? leve. Dá tempo de passar o café, de conversar, é diferente. Você sai da correria, né? Que é o CLT traz muito isso pra gente, a correria de bater o ponto, do sofrimento disso, né? Que às vezes você não tá legal, né? Às vezes do empreender você produz muito mais por conta da leveza, E né? muitas vezes essa correria vem, assim, tipo, a correria pra bater o ponto e tal, porque às vezes a pessoa já não tá mais afim do lugar. Então já não é prazeroso, então o máximo que conseguir estar distante do local, ela fica. Aí a hora que vem a correria de passar, de no trânsito tá com pressa, de nunca ter tempo, não consegue almoçar, não consegue tomar café da manhã, porque não tá afim de mais ir lá e não tem coragem. E ainda desconta no trânsito. Exato. E aí não Desconta tem no coragem trânsito. também de mudar. E hoje eu vou explorar pontos da Bá que eu não conheço. Tcharam. Né? Eu sei que você tem muito a agregar pra gente, a gente tem muito que aprender com você e tem muita coisa que eu nem sei o que eu tenho que aprender com você ainda. A gente vai descobrindo com o tempo. Mas como que era ser assistente social? Como que era estar ativa na assistência social, Bá? Acho que fala um pouquinho sobre isso. Sim, eu me formei na Faculdade Maria Imaculada aqui em Piracicaba. Conheci principalmente muitas mulheres assistentes sociais, né? É um mercado que é muito raro homem. E a partir do momento que eu fui me conectando, trabalhando no atendimento mesmo, trabalhei na Drades como estagiária, eu vi a parte documental, a parte burocrática de uma ONG, de uma organização não governamental, agora tem vários nomes, OSCs, enfim. Eu vi a parte burocrática de prestação de contas para um órgão estadual. Depois eu trabalhei em outros projetos, né, como o Central de Projetos, que é com cesta básica, o Banco de Alimentos. Então eu fui entendendo em todas as etapas a assistência social, tanto que o meu TCC foi da Política Nacional de Assistência Social, que ela veio em paralelo com o SUS. O SUS é um modelo perfeito, apesar de ter problemas, não é por conta do modelo. A assistência, ela, igual a Bia fala, ela modelou, né? Ela trouxe isso para romper um pouco com o assistencialismo, trazer isso enquanto política pública, que é o que é. Então, na garantia de direitos, a questão de dividir os papéis mesmo. O que é do Estado, o que é do município, o que é da nação. Então, dividiu paralelo com o SUS e descaracterizou essa parte da política, né? Assim, eu dou cesta básica, isso implementou como política pública mesmo. Então, em toda essa jornada, eu tive oportunidade de mapear 27 municípios da nossa região, como que estava a implementação da política e como que é isso no dia a dia no atendimento, porque depois disso eu fui trabalhar com projetos sociais. Trabalhei na Estação Idoso, que é extremamente voltado para a qualidade de vida e saúde, física principalmente, mas daí a gente descobre os outros ganhos, né? Então, teve outros projetos que eu trabalhei com criança e adolescente no CRAME, depois, minha última trajetória como assistente social CLT foi no CRAM, que daí eu vi o que a violência doméstica impacta diretamente na vida das mulheres. Aí mexeu muito comigo, tanto que estremeceu a relação lá em casa, porque eu vi o quanto a mulher sofria mais que o homem, por uma questão de cultura mesmo, né, de acesso ao mercado, na própria família, na casa, o acúmulo de funções, de papéis e da expectativa que as pessoas colocam, principalmente nas mulheres, né? Então, isso eu trouxe para minha realidade e depois de romper com isso, né, com muito sofrimento, eu
fiz uma consultoria, né, enquanto assistente social para uma empresa de gestão de processos e sistema público de gestão da assistência, que também tem da saúde. Prestei essa consultoria e falei, tem um mundo bem maior que esse, né? Nisso a gente já estava paquerando empreender, aí a gente foi descobrir o que a gente estava disposto a empreender. Aí a gente viu franquia de pizza, franquia de chocolate. Eu falei, gente, vou dar prejuízo no estoque, não vai rolar. Então a gente foi descobrindo e ajustando o que a gente tinha de qualidades que a gente podia usar no nosso negócio. O Vitor é corretor de imóveis há 17 anos, trabalhou numa grande imobiliária por muito tempo, inclusive portas abertas, né? Isso é muito importante para o nosso mercado, ter parcerias. E eu trouxe a parte, igual ele fala, sou a pessoa de humanas dentro da empresa, né? Então a questão do treinamento, a questão do desenvolvimento, eu acho que isso também nos trouxe a nos conectarmos, né? Que essa questão do autodesenvolvimento, do que a gente pode tirar de melhor da pessoa, porque às vezes nem a pessoa sabe, eu falo por mim, né? Vocês me dão muitas dicas, a questão de reconhecer o que já foi, por que eu tô fugindo de fazer o que eu tenho que fazer. Então, assim, olhar o que a gente pode ter de bom. E é o que Deus fala pra gente, né? Ele não ama a gente pelo que a gente é, ama a gente pelo que a gente pode ser, né? Então acho que foi por aí a nossa conexão. E aí você já me traz um ponto que fez a gente se conectar ainda mais, que é Deus, né, Bá? Acho que essa conexão, com certeza, hoje nas nossas relações, é o que de fato faz manter ou não manter. Se não tem conexão com Deus, é muito difícil a gente manter, né, ele. Porque isso pra gente é inegociável e pra vocês também, né? A gente chegou à conclusão nessa nossa jornada de 22 anos juntos, de 15 anos de casado, 5 anos de empresa, 2 filhos, é muita conquista. E a gente olha assim, às vezes a gente não dá valor. Só que toda vez que o negócio apertou, que a gente falou que, nossa, agora não sei mais o que fazer, o milagre aconteceu. Porque a gente não sabia mais o como. A gente teve essa clareza, né, conversando que a hora que a gente não via mais solução, o milagre aconteceu. Sim. O como? Não sei. Eu falo que eu deixo pra Deus, ele que tem influência, ele que mexe os pauzinhos dele. E aí o como é Deus, né? Tava lendo, todo dia de manhã a gente faz uma leitura, eu tô lendo um livro ali, tá lendo outro, e aí no livro tava escrito assim, você precisa entender que Deus não quer saber o que aconteceu no seu passado, Deus quer saber o que você está fazendo agora e Ele já sabe quem vai ser você no futuro, se você tiver as escolhas direcionadas por Ele, né? E esse soltar e ter fé, sem sombra de dúvidas, é o passo mais difícil do ser humano. Porque a gente vai soltar algo que a gente... É a nossa vida, como que a gente vai soltar? Como a gente vai dar o controle para Ele, né? E a gente vem treinando muito, entendendo muito, estudando muito, e uma das coisas que faz a gente soltar é estar alegre. Porque a gente não se preocupa, porque daí a gente está alegre. Né? E na Bíblia fala muito sobre isso. Né? Dá espaço, né? E ontem foi o que eu comentei com você, que tipo, a gente tava brincando com a Andressa, fazendo algumas falas que a Bia deu, que a gente brincou, deu a louca na mamãe. E o de ontem, a brincadeira de ontem, eu falei pra ela, me impulsionou para hoje. Algo totalmente, tudo bem. Troca de ciclo, mas não, tipo, me deu uma sensação diferente para hoje. Além da troca de ciclo. Você vai dormir bem, você vai dormir feliz, você vai dormir grato por tudo que você tem, né? Falando em gratidão, como que é essa Bárbara reconstruída depois, né, de agora não estar mais como CLT em assistência social, mas acaba que você faz assistência social todos os dias, né, Bá? Faz parte de quem eu sou, né? Eu falo assim, que uma coisa não anula a outra. Eu acho que em algum lugar que vocês estavam falando de empilhar, né, assim, as qualidades. Tudo tem ganho, tudo tem perda também. Só que daí eu falo assim, até na maternidade, a gente esquece a dor. Aí a gente vai ter outro, né? Aí a gente lembra. Mas eu falo assim, mas fica o que é bom. Né? Então a gente vai empilhando o que é bom. Eu falo assim, o olhar da assistente social me traz esse contexto, essa visão ampla. A gente não é só um pedacinho. Então eu sou muito grata à minha profissão por isso. Ela me trouxe a formação de poder enxergar a pessoa de diversas esferas. Não só a parte social, a parte
psicológica, fiz muito atendimento em dupla, psicossocial, aprendi muito com as minhas duplas psicólogas. Então, assim, ter esse olhar de várias faces e ainda a gente não vê tudo, né? Então, assim, e o que mais a gente pode ver? Né? Se eu for suporte aqui de treinamento, no caso da empresa, se eu for suporte aqui, se eu me desenvolver a minha parte de autodesenvolvimento, o que eu posso contribuir, que a pessoa pode ter de ganho com isso? E eu escutei uma coordenadora minha, quanto assistente social, ela falava, nossa, mas você é uma enciclopédia. E eu não tinha essa noção, né? Por quê? Porque eu acho que é bom pra mim, eu quero pra todo mundo. Tanto vai no evento de mães, levei 3 mães. Vai no Sei na Onda, levei mais 4. Porque o que faz sentido pra mim, eu quero que todo mundo tenha essa sensação. Então, por isso que onde eu vou, eu falo, você tem perfil de mind. Porque foi bom pra mim. Então, eu quero que as pessoas passem por isso. E é pra tudo, é pra coisas básicas no dia a dia. E ela falava muito isso pra mim, porque também eu tava no sofrimento, porque eu entregava demais e eu não tinha o retorno. Né? Por isso que dava a sensação de sofrimento, por isso que eu estava em sofrimento. E a gente tinha conversas adultas, que a gente não estava acostumado. Eu tinha muitas desculpas. Eu sou prematura, nasci de 6 meses e meio, eu não tenho paciência pra esperar nada nem ninguém. Olha, Então era Você é muito... prematura? que coisa de prematuro. Uma conexão que a gente não sabia. Agora sabe. Mais uma, né? Mais uma. Eu falo assim, não tem paciência, não sei o que, mas não é bem assim. Né? Não dá pra ter 2 gestantes e um bebê de 4 meses e meio cada uma. Apesar das exceções, né? Tem o tempo para as coisas. E eu aprendi muito isso no trabalho, na minha própria formação, e principalmente com o Vitor, né? Porque pensa uma pessoa que tem tempo, né? A paciência dele é outra, né? Pra gente se equilibrar. Você imagina 2 Bárbaras juntas? Não. Eu brinco assim que eu não casaria comigo. Assim, não ia aguentar. É isso. Não ia. Ainda bem que Deus manda alguém mais lento que a gente, não é mesmo? E ele tem outras velocidades para outras coisas, né? Para outras coisas que eu sou. Ele. Eu sou lenta, mas eu tenho uma visão muito mais do que você. Sim, muito mais. E assim, a Eli e o Vitor Nisso tem um ponto de conexão que são muito semelhantes, que olha para frente. Assim, eu olho ali no imediato, é agora, vamos fazer, vamos torar. E ele não, ele olha lá no futuro, fala, isso vai dar ruim, isso aí, tira o pé um pouco, você tá acelerando muito. Não é melhor você analisar um pouquinho mais? Eu acho que dá pra gente segurar, né? Ó, essa parceria vai dar ruim. Né? Ele tem muito esse olhar. Mas quando a gente aprende, né? A gente é humilde na relação e a gente aprende a ouvir quem tá ao nosso lado, fica muito pior, né? O jogo. E a gente escutou isso até num estudo que a gente tava fazendo, acho que era do Profeta mesmo, que ele tava falando assim, escuta seu parceiro. Né? Assim, não é pra ser cego, não é isso. Mas escuta, ele tá olhando a mesma situação de um outro ângulo. Né? Tá vendo uma opinião diferente, leva em consideração. Tá dissociado, né? Tá dissociado. Depois a gente aprende o que é isso, né? Exato. O Profeta falou e o Brunet também. Num dos que a gente tava assistindo, ele também comentou sobre isso. Ouça o seu cônjuge. Que ele tá enxergando de uma forma que você não tá enxergando. Exato, é sobre isso. E aí a Bá falou um pouquinho aqui do Mind. Pra quem não sabe, o Mind é o nosso treinamento imersivo presencial com acompanhamento, né? E não acabou ainda o acompanhamento do seu Mind. Ainda bem. Não acabou e não vai acabar, né, Bá? Mas como foi viver essa experiência? Porque, na verdade, antes de você ir pro Mind, você fez a conexão de resultado, que acabou ontem, Sim. por sinal. Como é que foi esse processo todo pra você? Eu falo, se eu não tivesse tido contato com a conexão, eu acho que eu não teria aproveitado tanto o Mind. Porque assim, principalmente ontem no fechamento, o Mind, a conexão, a gente vê tudo no Mind, só que o Mind é muito mais profundo. É tudo, né? Assim, a pontinha do iceberg que a gente já tem uma visão da gente mesmo, do que a gente quer, do que a gente não quer, que isso foi muito bom. Mas o Mind, ele é mais profundo. Só que pra mim, né? Eu falo, tudo de Deus é preparação, eu não entendo, deixo ele com o rolê dele do como, que tudo foi consequência de uma preparação, né? Assim, se eu não tivesse tido o contato da conexão, eu não sei se eu teria aproveitado tanto que é o evento Mind. Que ele me conectou profundamente comigo mesma, com a minha essência, com a minha história, o que eu quero do futuro, quem estava do meu lado, tudo que eu consegui enxergar. E a conexão traz muito isso.
né? Assim, a conexão das pessoas para me preparar com as mentes poderosas. Eu falo assim, tudo foi uma consequência. Igual o Empretec. Antes do Empretec, eu fiz o Liderança Inspiradora. Falei, se não fosse Liderança Inspiradora, eu não ia ter ferramentas internas e ferramentas práticas para delegar para estar no Empretec. Você perguntou para mim, quem faz Empretec não trabalha? Eu falei, não. Não trabalha, gente. É uma Trabalha semana. mais, né? Depois você vai ficar sabendo. É a mesma coisa do Mind. Fala assim, é uma imersão? É. Só que, pra mim, se eu não tivesse passado pelo processo de preparação da conexão, eu não teria aproveitado toda a experiência do Mind. Que eu falo assim, que o Mind, ele traz... Eu não sei dizer, você sabe a parte técnica. Eu falo assim, é a pulseira, é um cheirinho, é uma almofada, é uma comida, é a apresentação, é o ambiente. E a hora que você se permite, me arrepia, que você se permite a experiência, ela é muito melhor. Ela é muito melhor. Então, assim, igual o Vitor mesmo falou, já participei de outras imersões, mas essa foi a melhor de todas. Porque a gente se abriu para isso, teve toda essa preparação antes e a preocupação, o cuidado com a gente lá dentro. Né? Assim, desde a hora que você pisa, boas-vindas, como você fica, onde você dorme, com quem você acorda, o que você come. É muito detalhe. Aí quando você pensa que tem uma surpresa. Aí quando você pensa que não sei o quê, não, agora acabou. Não, tem outra. Então, assim, e tudo pro seu crescimento e pro seu desenvolvimento genuíno. E mais ainda, as ferramentas que a gente aprendeu lá e tomou posse disso, não tá só pra gente. Tá disponível, a gente acessou isso e pode divulgar pra mais pessoas, né? Que eu já vinha dessa, não percebia isso, né? Tudo que é bom pra mim, eu quero que todo mundo faça parte. Então, assim, onde eu vou, eu falo do Mind. Não é pra qualquer um. É pra quem eu acho que faz sentido mesmo. Então, tem outras pessoas que eu quero muito que participem. Tem outras pessoas que querem participar e não acham que merece, né? Enfim, como que eu vou? Não sei. Aí eu deixo pra Deus. E depois disso tudo, que a gente se permitiu se olhar, fazer a planilha do que tem que fazer, acessar o que precisa ser acessado, Deus providenciou as oportunidades. Eu falo assim... E de propostas, e de fechamento, e de estar preparado para se posicionar melhor para o cliente que a gente não quer, porque não faz sentido. Então, assim, às vezes não é o momento do cliente, às vezes não é o nosso, às vezes a gente não tem o produto que ele precisa. Então, assim, a gente não fica no sofrimento da falta de solução, né? Então, expandiu a gente para isso e a gente está colhendo os frutos, né? E o que a Bia falou no acompanhamento vocês estão colhendo agora o que vocês fizeram 6 meses atrás. E fez 1 mês que a gente participou do Mind. Então, assim, aguardem. Nossa, ontem fez 1 mês que começou e amanhã faz 1 mês que terminou o Mind. Uau. Amanhã é 1 mês do encerramento do Mind. Né? Só 1 mês. Hoje a gente Parece tá no que faz um sábado. ano, né? A gente tem uma percepção, depois que a gente expande a nossa mentalidade, a gente começa a ter consciência, a gente fica mais presente. E quando a gente fica mais presente, a gente vê o tempo. Quando a gente está preocupado demais com o passado ou demais com o futuro, a gente não consegue ver, a gente não consegue vibrar, a gente não consegue passar um café com leveza. Então, a leveza ela faz parte do momento presente, das conexões reais. Por isso que o nosso podcast chama isso. Porque foi uma conexão real mesmo. Teve um dia, eu me lembro, eu falei, Eli, eu preciso me conectar com essa mulher. Eu acho que foi o mesmo dia que eu falei a mesma coisa pro Vitor. O que porquê. Eu te mandei a mensagem. Por quê? Né? E eu achava, até falei lá, que você tinha se conectado muito com a Carol. E no final do dia, não, era muito comigo. E aí as conexões, elas acontecem de uma maneira inexplicável. Mas é tão interessante, até para quem tá ouvindo, entender assim, se bate no seu coração que você precisa conversar com alguém, vai. Não tenha medo da rejeição, não tenha medo não, porque às vezes a pessoa também tá pensando isso, só que ela não tem acesso a você tem acesso a ela. E você não tinha meu telefone, eu tinha o seu, naquele período, né? A gente tava ali no grupo, mas senti aquilo, eu falei, vamos tomar um café, vamos. Você topou na hora, assim, foi incrível. Nós ficamos mais de 2 horas conversando de papo, eu lembro. Foi muito legal. E esse foi o primeiro contato. E depois outros contatos, Então hoje nós somos contratadas pela BA, inclusive, para fazer a parte de contratação e de treinamento lá na RIMAX. Então, além disso, a gente é mentora, a gente é amiga, a gente
senta em mesas diferentes com posições diferentes. Isso é muito louco pensar, né? E assim, e as mesas que fazem sentido, eu falo, nossa, aqui é a cara da Bia e da Eli, elas têm que estar aqui. Eu convido. E vice-versa. Né? Porque a gente sabe que na mesa todo mundo vai ganhar. Se for verdadeiro, genuíno, né? Então, todo mundo vai ganhar se tiver essa conexão verdadeira. Então... E é isso, todo mundo vai ganhar. Nós estamos vivendo numa época onde a galera tá pensando que vai botar no próprio bolso. E tá esquecendo que o servir, ele vai te colocar em mesas que o seu dinheiro não compra. As pessoas não se conectaram com esse jogo ainda. Né? Mas é isso, quanto mais você se conectar de maneira genuína, verdadeira com o outro, e você tiver soluções pro outro, e óbvio, o outro quiser a solução, né? Óbvio, tem que ser um jogo equilibrado, você consegue conexões extraordinárias que você nem imagina. Bah, quando que em sã consciência eu ia imaginar que eu ia palestrar para sei lá quantas Rimax? Nunca. 14. Assim, ó. Foi 14, só não levei. Né? Então, e de um posicionamento ainda. Então, eu aprendi a me posicionar e ainda aprendi que o meu posicionamento deu certo, porque eu tinha pessoas ali que estavam falando de mim quando eu não estava. Eu acho que esse é um dos jogos mais lindos que existe. É o que a gente faz com Jesus hoje, né? A gente fala dele sem ele estar. Ele está, mas ele não está mais. Mas a gente não deixa de falar dele o tempo inteiro. E é muito louco que isso você falou lá naquele evento do jardineiro, né? O que ele plantou, o que você quer plantar. E essa questão da palestra, no evento da Remax para 14 agências, que é o que a gente faz para promover os corretores também, né? Foi validado de uma coisa que vocês fizeram lá atrás. Né? Eu falei, eu tava ali no presente, mas o que ajudou mesmo a endossar foi o passado. Que vocês não imaginavam que teria uma conexão no futuro. Que a gente não sabe. Não. E é por isso que é importante a gente ser íntegro e leal com os nossos valores o tempo inteiro. Porque você imagina se o meu nome não é bem visto. Não ia dar certo. Ia derrubar, né? Não ia validar. Né? Então é muito importante você ter clareza exata do que você não é e do que você não quer para sua vida. Acho que é essa frase que me representa, né? E é interessante até a listinha, né, da parceria, né? Assim, fala assim, gente, e é verdade isso. Mesmo no mercado imobiliário, como qualquer outra profissão, tem todos os tipos de pessoas, né? Que falam assim, esse aqui dá pra fazer parceria, esse aqui tem que ficar esperto. Né? Então, assim, é pra tudo na vida. Né? A vida são relações. Eu escutei isso de uma treinadora da Remax, que ela falou assim, a diferença de um contrato, de um contato virar um contrato é o R, de relacionamento. E é isso que faz a diferença no fim do dia, porque todo mundo pode dar um Google pra comprar o que quiser, inclusive imóveis. Todo mundo pode dar um Google pra mudar de profissão, mas por que escolher a gente pra trabalhar com a gente? Exato. Porque a gente é a gente. Né? E quem que a gente escolhe pra estar perto da gente? Quem tem os nossos valores inegociáveis, né? Então, E depois que a gente entende isso, é mais leve. E o resultado vem. Lógico, fazendo o que tem que fazer. Mas eu falo assim, é outra leveza, não é aquela... É engraçado, né? Tem humor, né? Então, E a Eli é muito engraçada, né, Bah? Ela chega lá na imobiliária e fala, fica à vontade, a imobiliária é sua. É nossa, né? Agora é nossa. Mas ela fala, cadê a planilha? Tá A planilha. Não chega assim, não. Na É porque- planilha eu vou com É doçura. devagarzinho, né? Porque eu sou Vai chegar contratada o para momento que vai ser contratar isso. e a Eli para fazer a parte A gente tá gestão se preparando, né, Vai Eli? chegar o momento que vai ser, cadê a planilha? Olhou? Gente, eu preciso de uma preparação, né? Vocês pegaram essa. Mas não é você, Bah. É todo mundo. Porque a gente não aprende isso na base, sabe? Quando os nossos pais vão dar mesada, eu acho que a maioria, não sei se você recebia mesada ou não, eu recebia mesada. E a minha mesada era baseada nas minhas notas. Então, se eu tirava 10, eu ganhava R$50. Como era meu boletim? Só 10. Só que eu estudava? Gente, não tinha nada escrito no caderno. Eu ouvia a professora assim, ó. E aí na prova eu ia fazer e tirava 10. Né? Meu pai achava que eu estudava absurdamente, só que não estudava. E eu comecei a ler livros esse ano, gente. Uau, né?
Mas eu comecei a ler livro porque eu sei que dentro da leitura vai me levar a lugares que sem leitura eu não vou ter acesso. Então é um esforço, por isso que a gente está fazendo isso juntas. Porque se a gente não tem um hábito desde criança em fazer, é muito difícil a gente criar um hábito depois. Mas quando a gente tem ambiente com pessoas que estão indo para o mesmo lugar, fica mais tranquilo, né? E aí, entrando nesse ponto, o que você mais ama fazer? Assim? Se tivesse que escolher uma coisa para fazer para sua vida, o que você faria? Ah, é sempre com pessoas. O quê? Aí é com Deus. Mas isso eu tenho certeza na minha vida que é sempre com pessoas. Sempre. Porque você falou uma coisa que eu não sabia, né? Que você teve contato com ONG, como faz, a parte burocrática, né? Você sabe qual é o meu sonho de vida, né? Você comentou a questão do esporte, né? Com atleta, de treinamento, muito superficialmente, assim. Mas meu sonho de vida mesmo é ter uma coisa que chama-se Universidade de Heróis. Que é ter a base de esporte. Eu não sei se vai ser uma ONG, eu não sei o que vai ser. Mas o meu objetivo é pegar as crianças que não são adotadas e poder dar dignidade para elas de novo. Por isso que chama Universidade de Heróis. Porque nós vamos ensinar toda a parte de self que ninguém ensina e vamos dar amor para elas. E eu vejo, eu fecho meu olho e eu vejo cheio de criança. E eu sou a pessoa, gente, que fala que não gosta de criança, tá? É que eu falo isso para ficar longe, porque senão eu pego todo mundo pra mim. A real é essa. Eu me dou muito bem com criança e eu amo criança. Então, quando eu vou, por exemplo, a gente ia no Bom Menino, cara, eu queria sair com todo mundo no colo. E eu sei que depois de 18 anos, fez 18 anos, tá na rua. Isso é um absurdo pra mim. Pra mim isso não entra na minha cabeça. E eu falei, Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E daí na quinta série, você não sabe disso. Na quinta série eu desenhei um prédio. Eu não sabia o que era. Aí foi formulando, hoje eu consigo ver aquele prédio, a Universidade de Heróis, que eu sempre falava que eu ia ter um complexo vertical. Que ia ter todos os esportes ali, eu ia ensinar tudo. E a gente ia ter, falava que ia ter lava rápido, criança sonhando. E hoje vendo o meu trabalho, é muito do que eu faço. Mas óbvio, eu tenho que ter uma profissão muito gigante para isso, e eu sei que eu vou ter. Isso já é real para mim, eu tenho até lugar que eu vou fazer isso. Você tem um lugar, né? Eu tenho lugar também. Né? E aí, quando você fala disso, eu falo, sei lá, aqui eu não tenho, e pronto. Deus prepara, gente. Eu falo que não dá pra explicar. Não dá pra explicar. E assim, e se tá faltando a informação, ele dá um jeito de colocar quem vai te levar na informação. Conexão de resultado, é Mind, é Empretec, é liderança, é Sebrae, é prefeitura, é o que for. Ele vai dar um jeito. Mas você precisa ter clareza e precisa escutar o que ele tá te falando. Igual, assim, a gente pede tanto resposta pra Deus e a hora que Deus responde, a gente às vezes finge que não ouviu, né? Fala assim, não falou pra ouvir o cônjuge? Quantas vezes tá falando, em quantas formas ele tá falando isso? Que ele usa as ferramentas das pessoas que se dispõem, né? Então faz. Né? Não tá dando sinal? Não tá dando a resposta? Você não pediu? Então escuta. Se atenta e põe em prática. É isso. E tem muita gente que fala pra mim que sou louca da Universidade de Heróis, porque vai precisar de muito dinheiro, mas eu sei que eu vou ter muito dinheiro. Sabe quando você sabe? Você sabe que imposto de renda pode ajudar em projetos, por exemplo? Tem um monte de coisa que pode acontecer. Né? Mas é que é sempre aquela coisa do olhar hoje para o que você vai, por exemplo, fazer daqui 10 anos. O hoje, o que está lá não é possível. Hoje não é possível. Mas daqui 10 anos é realizável. É igual a gente estava falando uma vez em marketing. Que as empresas, às vezes, elas não contratam marketing, porque hoje elas não conseguem investir o que elas gostariam de investir no marketing daqui a 10 anos. E ela deixa de fazer hoje, porque ela vai fazer só lá na frente. Faz de novo essa mão aí. Isso aqui é fé. Isso aqui é exatamente o viver por fé. Porque o dinheiro, Deus vai dar a provisão. Se ele deu a visão, ele vai dar a provisão. Eu tenho certeza absoluta que Deus jamais ia colocar esse projeto no meu coração se ele já não soubesse como isso seria realizável. E aí você para analisar o que eu já falei de sonhos meus de vida. Dar um treinamento no Allianz Parque. Cara, olha como casa. Se eu dar um treinamento no Allianz Parque, eu vou ter dinheiro suficiente para ter uma Universidade de Heróis. Então as coisas se complementam. Quando? Como? Ó, arrepia. Deixa na mão dele. Mas todos os dias eu falo, Deus, coloca as pessoas certas no meu caminho, tira as pessoas que já não fazem mais sentido. E ontem eu recebi a ligação de uma pessoa que foi de uma conexão, tipo, surreal.
e que me falou assim, no momento oportuno nós iremos nos conhecer. Aí eu, tudo bem, obrigada por isso. Imagina, desligou. Uau! E quando eu penso nesse projeto, vem a carinha dessa pessoa na minha cabeça. Então Deus sabe, Deus já falou. Só que a gente tem que ter uma coisa, né, Bá? Paciência. É um exercício. E é aquela coisa assim, é aquela coisa, né? Eu pensei nisso, tipo, daqui 10 anos eu quero realmente ir pros Estados Unidos e ficar lá um mês. Daqui 10 anos, só que aí eu falo, nossa, mas eu... Dá pra ir amanhã? Dá pra ir amanhã? É aquela coisa, tipo, você não tem a paciência de esperar, mas você tá falando daqui 10 anos porque você tá querendo amanhã. É pra tudo. É pra tudo. Igual quando a gente quer perder peso. A gente acumulou Esse- peso anos. Aí, mas a gente quer perder amanhã. Esse é o Você maior emagreceu exemplo. bastante, né? Emagreci. Como foi esse seu processo de emagrecimento? Rotina, né? Pô, foi uma decisão. Foi uma decisão, assim, não foi tranquila. Não foi assim, ai, acordei, hoje eu quero. Não, não queria. Mas hoje eu vejo que se eu não faço a falta que faz, inclusive pra questão emocional, né, assim, e isso do acompanhamento do Mind Pro traz isso, esse suporte, né, eu falo assim, mesmo na minha trajetória como assistente social, o que fazia diferença num atendimento? Acompanhamento. Que é das duas partes, não adianta eu estar lá, né, pra fornecer esse acompanhamento e a pessoa não ir pro atendimento. Então, assim, esse acompanhamento, essa troca, que é o suporte, né, assim, que suporta mesmo ali, que aguenta a dor do processo mesmo, né? Fala assim, já respirou? Você já comeu a fruta hoje? Tomou água? Como é que tá? Parece tão bobo. E do mesmo lado, tão clichê, que já tomou água? Já se exercitou? Já comeu fruta? É tão óbvio que a gente não faz. É tão simples que a gente complica tanto, que é porque a gente quer um milagre, né? Não de Deus, a gente quer o nosso. Eu vejo aí o Fuzue que tá com essas injeção milagrosa pra emagrecer. Monjaro, né? Eu nem sei os nomes. Vou aprender essa Gente agora, presa, traficando. Foi por quê? Porque a gente tá numa sociedade muito imediatista. A gente não tá aguentando o processo. Inclusive, sabe o que eu fiquei sabendo? Fofoca. Que o Ozempic fez a mesma fórmula com nome diferente para poder vender para quem queria emagrecer, porque eles viram um mercado gigantesco e fizeram esse jogo. Só que tem uma coisa que ninguém fala do Ozempic. quê? O pós. E aí? É igual bariátrica. Bariátrica é um milagre que todo mundo acha que existe. Gente, sou bariátrica. O pós da bariátrica ninguém conta que você vai perder cabelo, que você vai ter que tomar ferro a vida inteira, que você não vai mais assimilar as vitaminas, que você... Ninguém conta isso, que você pode ter problema ósseo. Né? Então, é isso, é imediatismo. Pronto, fechou. E é pra tudo mesmo, né? Eu falo assim, esse processo de emagrecer, não é só emagrecer, é a saúde. É me posicionar melhor para as pessoas. Como que eu vou falar que elas podem ter sucesso se eu não tô cuidando do meu sucesso? A pessoa que tem que ter sucesso sou eu, né? Eu tenho que ser impecável comigo. Tenho que ser leal a mim mesma. Como que eu vou falar, viu, faz isso se eu não tô fazendo? É difícil, porque daí eu vejo que hoje na nossa equipe tem pessoas que estão reduzindo o fumo, tem pessoas que pararam de fumar, tem pessoas que ficaram no comércio por 20 anos, encontra na rua, mulher, o que aconteceu com você? Eu falei, sou corretora agora na Maxtema, agora que aconteceu. Né? Então isso é reflexo da pessoa cuidar da parte espiritual, da parte física, que traz a questão emocional, é consequência, né? É consequência. E uma coisa que você falou, que é tão difícil, mas é tão simples. Não é difícil, é complexo, né? Mas, enfim. O jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, assim, se a gente faz atividade física, a gente é muito? Não. O que eu fiz para emagrecer? Né? Eu faço calistenia 15 minutos por dia. 3 vezes na semana, não é todo dia. Né? Então, eu falo, o que é isso? A devocional de manhã é tomar água, é respirar e fazer 3 vezes na semana. Às vezes cai. Mas às vezes eu ganho. Então, no saldo, tô melhor do que pior. E reconhecer isso também, que a gente tá melhor do que pior. A gente tá evoluindo, né? E quando você tá caindo, você tem gente do seu lado que fala, e aí, tá fazendo? Gente, fica assim, ó, não tem milagre, tem checklist comportamental. Que eu falo, as pessoas não conseguem entender, porque é tão simples. Mas é só isso, sim, é só isso. Mas vamos fazer o só isso então?
né? Vamos fazer só isso. Bah, qual é o seu maior sonho? Meu sonho é poder ver que o meu trabalho contribui com alguém que mudou de vida. Porque essa foi o meu objetivo quando eu me formei. Que a pessoa teve uma melhora de vida. E hoje eu vejo que a melhora de vida ela pode ser de diversas formas. Às vezes é num ambiente saudável, às vezes é num trabalho que faz sentido. Então, se eu fiz parte um pouquinho para que a pessoa tivesse essa colheita, já tô com o meu sonho realizado. E realizando cada vez mais, né? Porque o sonho, ele é igual quando a gente melhora, ele vai empilhando, né? Ele acumula. Justo. E pra gente deixar registrado mesmo, qual foi a maior diferença que você viu na Rimax Tênis especificamente pós-trabalho BL lá dentro? Primeiro é a energia, né? Assim, a energia que, assim, o assunto é sério, é papo de adulto. Agora é assim, né? E é o que você falou de Deus, né? Eu não quero saber do seu passado, é daqui pra frente. Até porque ele já salvou a gente, né? A gente já tá salvo, então é daqui pra frente. Então, a partir do momento que a gente toma essa consciência, como que vai ser daqui pra frente? É escolha. Então, eu falo assim, agora o assunto é sério, mas não é pesado. Então, a gente tem humor, a gente tem sino tocando, a gente tem taça na mesa. Então, assim, são coisas que trazem leveza pro dia a dia. E as pessoas querem estar junto da gente. Então, que tipo de pessoas que querem estar junto da gente? E o que você comentou também, que as pessoas que não fazem sentido acabam se afastando da gente. Então, isso é maluco, né? Assim, então, é a energia, é o papo de adulto e é o que fala no coração. Eu falo assim, toda vez que eu tive uma intuição, cada um vai falar de um jeito, né? Um sexto sentido, falei, desconfia, e eu falo, imagina que isso é coisa da minha cabeça, quebrei a cara. Então, toda vez que eu escuto o coração, que ele falou, vai por esse caminho, eu falo, é uma forma de Deus tá falando com a gente, e a gente às vezes, coisa da minha cabeça, não. Se a gente sobreviveu até agora, se a gente pode escolher o que a gente come, como que a gente vive, com quem a gente vive, é porque Deus capacitou a gente pra isso, né? Então, escuta seu coração, o que é melhor pra você, o que é saudável pra você. Tem a questão nutricional. Eu tava conversando com uma corretora lá, falou, nossa, não tinha parado pra pensar que é o que a gente escuta, não só o que a gente come, é quem a gente segue, né? Então, isso faz muito sentido. Então, eu vejo mudança positiva porque a pessoa tá tendo a opção de escolha, né? Isso é autonomia, isso é a minha base, a minha formação lá atrás. Né, trazer autonomia que ela possa fazer as escolhas dela. E resultado? Resultado, porque daí eu descobri do meu perfil, né, que é muito voltado para resultado e eu achava que não era. E isso trouxe para mim uma leveza, que antes eu usava muita desculpa. Eu sou de humanas, não tenho que olhar planilha, não sei o quê. Hoje eu faço acompanhamento com planilha, eu abro a planilha do corretor, ver o que nós combinamos, o que nós vamos fazer, o que eu preciso te ajudar, onde que tá pegando. É planilha. Então, assim, e trazer essa clareza, onde eu quero chegar, agora já me perdi, nem lembro mais o que eu tava falando. Eu perguntei como foram os resultados depois que a gente entrou lá. Concretos, né? Eu falo assim... Aumentou? Aumentou e numa proporção, porque a gente sabe que proposta pode cair por diversos fatores, né? Mas quando você tem mais proposta, aquela que cai você não sofre tanto. Então, eu falo assim, tem uma coisa que a Eli falou uma vez na mentoria financeira, ele falou, não olhar pra escassez. Nossa, é verdade, né? Quando você tem outras fontes, aquela ali não vai fazer falta. É isso. Né? Eu me lembro quando você me levou lá em cima o Vitor me levou lá em cima pra ver a lousa lotada. Falei, vai ter que pôr uma lousa do lado, porque o ano passado foi difícil, né? Foi muito difícil. Historicamente, no mercado imobiliário, o segundo semestre é sempre melhor. O último trimestre foi o pior da nossa história. Então, chegar janeiro, lousa cheia, fevereiro, lousa cheia, março andando, abril a gente tá ainda, tem coisa acontecendo, reflexo das pequenas coisas que a gente faz no dia a dia. E nem todo dia a gente quer fazer alegre, né? Sim, deveria, mas a gente faz o que tem que fazer. Adultos fazem o que tem que fazer, não é mesmo, gente? Bah, pra gente ir encerrando, agora é um momento que faz tempo que a gente não faz isso, mas deu vontade de fazer com a Bá. A gente dá a oportunidade das pessoas fazerem perguntas pra gente. Então, pode fazer uma pergunta pra mim, uma pra Eli, ou até duas perguntas. Ping-pong. Quase, né? Quase. Achei que Eli,
É assim, com tudo que gente, é assim, é concreto. A sua evolução na conexão de resultado da mentoria financeira, a mentoria física ali lá na nossa empresa. Se você pudesse dar uma dica para uma pessoa que está perdida, que não sabe para onde começar e que ela tem que olhar para a planilha financeira, que ela tem que ter uma anotação, alguma coisa, que dica que você dá para ela? Assim, primeira coisa, assim, começa aqui, seja no CLT, seja no empreendedorismo. Eu vou pro técnico. Não no técnico, eu acho que assim, pensando em mim, tá? A primeira coisa que eu faria é listar o que eu ganho. Porque aí vai me empolgar. O que eu ganho é o que eu faço de dinheiro. E aí depois que eu listei o que eu ganho e faço dinheiro, num papel, pegar um papel, que nem minha mãe dizia antigamente, pega o papel de pão ali, vai e anota. Aí depois eu vou e coloco aquilo que eu tenho de gastos fixos, para eu ver o quanto tá próximo ou distante o que eu ganho daquilo que eu tenho de gastos fixos. Aí depois, mais pra frente, que eu vou pensar um pouco mais na questão dos gastos variáveis, que aí é aquela coisinha, tipo, comprar um tênis, comprar um cafezinho, essas coisas, que aí eu vou depois. Mas eu acho que a primeira coisa é listar o que eu faço dinheiro e o que eu tenho de gasto fixo. O gasto fixo que é aluguel ou moradia, alimentação, transporte, hoje internet, eu falo que ele é Essencial, né? então seria praticamente isso. Não precisa ser, que é aquela coisa, não precisa entrar já numa planilha de Excel. Anota no papel. Antigamente eu fazia todos os meses, eu pegava sulfite, desenhava lá e anotava tudo. E somava na calculadora. Porque antigamente não tinha o telefone na mão, né? Então é papel. Se for para a pessoa, for o melhor para ela de visualizar. Se ela tiver afinidade em planilhas, já vai direto para lá. Ah, mas depois aprende, né? Você começa, depois você melhora, né? Não ficou famoso. Primeiro começa, depois melhora. Tipo, pode ser uma... É o que falo, se for para planilha, vai um negocinho simples. Justo. Ganhos e despesas. Só. Acho que é esse para começar. Na planilha lá. Porque assim, você tem que, para começar, você tem que ter algo para você ver. Porque quando, como eu sempre falo, quando tá na cabeça, você não vê, você imagina só. E aí sempre passa alguma coisa. Quando você coloca no papel, é o seu visual, é onde vem a sua consciência e coloca ali, tipo, tá assim, achei que tava pior. Ou, tá ruim, eu posso melhorar. É trazer pro concreto, né? Traz pro consciente. Bia, e você, assim, do comportamento, né? Da parte... tá começando, né? Ou quer recomeçar, tá num outro momento, quer ir para uma transição de carreira, quiser ser corretor, né? Vem comigo, mas enfim. Para começar o autodesenvolvimento, a questão do comportamento, para quem tá ouvindo, assim, eu sei que muita gente ouve vocês, segue vocês, e qual seria a frase, assim, pra gente? Começa por aqui. Sem sombra de dúvidas, é você pegar papel e caneta e escrever o que você não quer mais para sua vida. O desenvolvimento, ele tá muito romantizado, falando para você olhar lá na frente. Então, as perguntas são, o que você quer daqui a 5 anos? O que você quer daqui a 10 anos? Mas como que você vai olhar lá na frente, que é algo desconhecido, que é algo extremamente novo para você, sendo que você não tá fazendo o que tem que ser feito aqui para você poder chegar lá? E como você faz o que tem que fazer feito aqui? É clareza exata do que você não quer mais para sua vida. Né? Então, quando eu tenho clareza, por exemplo, que eu não quero mais pesar 100 quilos, nossa, mas isso é bobo, mas eu não quero mais isso pra minha vida. Então, quando eu vou comer um doce, quando eu vou comer alguma coisa fora, eu já sei que se eu comer muito daquilo, eu vou me aproximar do que eu não quero mais. Então, a gente começa a entender que comportamento é algo tão simples, mas é que a gente não olha pra isso. Né? E outra coisa, sem sombra de dúvidas, que eu vejo muita gente gastando energia, é com quem você não é. Quem você não é? Porque as pessoas perguntam assim, quem é você? Mas quem é a gente? Tá sendo construído a cada dia. Então, às vezes fica difícil, uma pergunta muito vaga. Agora, quer ver? Quem você não é, eu não sou desorganizada, não sou bagunçada, não sou indisciplinada. Veja. É mais simples, né? E aí, se alguém falar pra você, nossa, Bárbara, como você é indisciplinada? Não é meu. Só que as pessoas, elas querem defender a mentira. Gente, a verdade não precisa de defesa.
Essa frase é muito pesada, mas ela é muito linda. Porque quer vender o falso. Ela quer colocar um problema, porque ela já tem a solução, né? Assim, é direcionado. É fazer a gente zumbi mesmo, né? E uma das coisas que eu falo muito, né, e isso é o diferencial do nosso trabalho como treinadora, é que quem entrega os produtos somos nós. A gente um dia vai ter uma equipe grande de comercial, a gente sabe disso, mas a gente sabe que a gente vai ter uma equipe técnica junto com a gente, porque existem muitas pessoas que estão evoluindo, se desenvolvendo com a gente, que vai chegar uma hora que vai se tornar parte do time, não vai ter como a gente fugir disso, né? Mas quem vai entregar, quem vai estar na linha de frente ali somos nós. Isso pra gente é inegociável, porque o acompanhamento ele é inegociável. Então tem muitos grandes players do mercado vendendo mentorias assim de 30, 50 mil reais, que quem está entregando é o time, não desmerecendo o time. Mas então fala que é o time que está entregando. Mas não, eles falam que são eles que entregam, e na hora que a gente vai ver, não são eles que entregam. Isso pra mim no mercado é algo que me entristece muito. Porque eles vendem congruência, mas eles vendem como congruência, mas eles são incongruentes no que eles falam. Mas não sustenta. Não sustenta. Vai até um ponto, depois Tem que reinventar. estoura. Como diz uma mentora que eu escolhi esse ano, que é a doutora Erika Belon, né? Chega uma hora que eles começam a focar em outras áreas, porque eles estão sabendo que o treinamento tá caindo pra eles. Tipo isso. Muda, né? Muda, porque não sustenta. Mas eu tô falando isso porque tem muita gente que não olha pra isso, pá. Não, eu acho assim, todo mundo é consumidor, né? O perfil do consumo mudou muito, as redes sociais é uma vitrine muito alta para isso. E se tá tendo gente vendendo isso é porque tem gente procurando. Sim. Então, a sociedade tá carente de método, tá carente de base, né? A gente vê de respirar. Quem que respira? A gente vê países desenvolvidos que têm técnicas de respiração durante a escola. Né? Até comentei com vocês, a escola das crianças está fazendo isso. Meu filho falou, eu já faço com a minha mãe, né? Todo orgulhoso. Porque é o básico. A gente fica tão, a tecnologia, o chat GPT, vai substituir. Não vai. Não vai. E usa muito, que você falou de criança, né? Usa muito, meu filho é muito agitado, não sei o que. Mas você já parou uma vez na altura dele e falou, vamos lá, comigo, respira. A conexão. Né? Pra gente... Porque muitas vezes a gente, desculpe, mas muitas vezes a gente quer colocar coisas pra criança e você aqui, a criança aqui. Tipo, é só... Tem que ter repreensão, sim, mas sempre vai ser repreensão porque tá de cima pra baixo. E muitas vezes a gente precisa estar no mesmo nível que eles pra eles entenderem o que a gente tá querendo. Exato. E é muito mais sobre educar, né, Bá? Eu vejo que o meu trabalho, hoje se alguém me perguntar, você trabalha com o quê? Eu trabalho com educação e saúde. Eu hoje não me posiciono mais como desenvolvimento humano no sentido igual todo mundo está se posicionando. Não. É educação e saúde. Porque eu estou educando as pessoas a terem saúde. Porque ninguém ensina. Ninguém ensina a ter saúde, gente. Só que sem saúde, você vai até que lugar? Chega uma hora que vai parar. Você não vê, por exemplo, é muito difícil você ver um obeso mórbido com 80 anos. Não chega. E as pessoas estão romantizando isso. Então eu vejo, só para finalizar minha parte, que eu vou deixar você encerrar o Mindcast. É extremamente importante você se conectar com pessoas com os mesmos valores que os seus. Né? Porque se você faz isso, você muito provavelmente vai se frustrar menos. Porque o meu trabalho é fazer as pessoas pararem de se frustrar e começarem a se surpreender com o que elas podem fazer. Então, eu produzi bem meu trabalho agora, hein? Nossa. Uau! Não, e você falando isso, o que a Eli falou, que você terminou agora falando, eu vejo toda a trajetória do Conexão, do Mind, tudo que a gente viveu ali, né? Assim, resumiu muito bem, parabéns. Muito obrigada por Faz muito isso. sentido. Agora você pode falar uma frase que vai chegar para todas as pessoas do universo. Qual frase você quer deixar de recado pro mundo, Bá? A dúvida, porque a dúvida vai vir para qualquer coisa. Escuta seu coração. Ele vai te guiar. Às vezes você não vai entender com a clareza que você acha, porque não é o Google, né? É seu coração. Então, assim, sente a batida, até me emociona. A respiração, como que você tá, a pele. Fala que minhas células ficam chacoalhando ali. Preste atenção nisso. Na dúvida, a resposta já tá dentro de você. Eu acho que é muito tudo que vocês trazem também, né? E Deus fala isso através da Bíblia. Tá lá dentro já. Tudo que ele já fez
a gente já tá salvo. É daqui pra frente. Bem, muito obrigada por isso. Obrigada. E se alguém estiver ouvindo, quiser uma oportunidade, né, de transição de carreira, quiser empreender, quiser ser um corretor de imóveis com você, como eles te acham? É no nosso Instagram, @remax.tema. O meu é @_BarbaraBroker. E o Vitor Júnior também, que é meu sócio, né, de vida e de negócios. E é isso, mas é para todo mundo, desde que tenha os nossos valores inegociáveis presentes. Exato. E você que quer comprar, vender, né? Tenho certeza que... eu sou cliente Remax Tema, tá, gente? Não Comprar, sou, né? vender, alugar. Só procurar a BAC e com certeza vocês vão ter um atendimento, ó, de ponta. Treinado pela Bea Brajão e Eli, né? Se tem o nosso selo, tem qualidade Bea Brajão. Garantido. Lembra no passado que a gente falava, a gente vai começar a dar selo para as empresas, assim, ó, qualidade Bea Brajão, porque Bea Brajão não sou eu, tá, gente? É a nossa É a empresa. Né? Mas é importante a gente falar que quando tem selo Bea Brajão é porque tem os valores de congruência, é isso que importa. Muito obrigada pela sua Obrigada, gente. presença. Parabéns, Eli, do seu aniversário, novo ciclo. Que honra estar aqui hoje. E que honra fazer parte de tudo isso. Obrigada. É isso. Lembra de compartilhar esse Mindcast com outras pessoas. Lembra de comentar aqui, curtir, para que a gente possa chegar em mais gente, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.